Só vou dar uma relembradinha aqui. Na semana passada, quando a gente falou sobre educação e a diferença de instrução e educação, que nós falamos que, até acho que a Ayrton deu um exemplo tão bacana dos apóstolos, né, que muitas vezes eles conheciam a instrução que o mestre tinha deixado para eles, mas na hora de fazer, de praticar, muitas vezes não conseguiam fazer, porque ainda a educação ainda não estava ali, né, não estavam ainda educados. E essa semana, fazendo um estudo sobre o Evangelho com Emmanuel, tem um versículo em que ele descreve, em que Mateus descreve como Jesus passava por todos os lugares, pelas cidades, por todos os lugares por onde ele ia caminhando, ele ia curando, ele ia ensinando o Evangelho, ele ia curando os cegos, curando os paralíticos, todo mundo que chegava para ele, chegava perto dele, saía com algo novo, um novo aprendizado, com um novo olhar, com uma cura realizada. Então, esse capítulo é o capítulo 9 de Mateus, e ele descreve várias situações ali em que Jesus foi curando, né? E então, Emmanuel tem um texto que se chama Evangelho e Dinamismo. Aí acho que bate bem com a questão da educação, porque uma vez que o espírito é educado, ele para de ficar procurando que a solução chegue até ele, que o céu caia dele nas mãos, né? E começa a fazer um esforço um pouquinho maior em direção ao fazer acontecer esse evangelho dentro de si e, por consequência, dentro da sua vida. Então, acho que é um pouquinho disso que a gente quer falar, que eu pensei, né, que essa lição nos traz, mas passo aí a palavra para vocês para a gente dar seguimento nisso. Tô aqui, Nuno, não fui embora, não. Você tá aí, volta ali, não, eu tô aqui, nunca fui. Essa proposta da Lina, né, trazida, como sempre, o conhecimento do Emmanuel, que ela tem, talvez o mais profundo de todos nós aqui. É interessante que o Emmanuel, no texto, começa falando que em cada momento, no início, a gente tem uma atividade contemplativa, né? Essa atividade contemplativa de ver o universo, de contemplar o universo, cada um com as suas paixões, algum pode gostar de montanha, outro pode gostar do espaço, enfim, cada um de nós acaba contemplando o universo que nós habitamos, e que isso instigou, de alguma maneira, nos primórdios do cristianismo e até hoje, as pessoas a ficarem dentro do cristianismo, dentro da religião, nessa atividade de contemplação. E que isso não necessariamente é benéfico, né? O cristianismo, como Cristo nos propõe, e ali na deu a introdução, é um cristianismo de ação. Cristo, ele age o tempo todo. Se a gente pega o evangelho, claro, cada evangelho tem a sua característica, né? Mas o evangelho de Marcos, especialmente, né? Que, na verdade, o evangelho de Marcos, ele é o evangelho de Pedro. Marcos não conheceu, João Marcos não conheceu Jesus, ele não conheceu o dia a dia, né? Ele tomou nota das anotações do conhecimento de Pedro e fez o evangelho que nós chamamos de evangelho de Marcos, mas a gente pode chamar ele de evangelho de lembranças de Pedro, que também é possível. E Marcos, naquele jeito de Marcos e tal, Jesus é uma mistura de Batman com o Homem-Aranha e o The Flash, porque se você pegar, ele não para nunca. Cada hora você fala, como é que ele está aqui, de repente ele já está lá. Claro que Marcos vai fazendo essa dinâmica do evangelho dele.
mostrando quanto Jesus, talvez seja para nos mostrar quanto Jesus era ativo na prática da sua pregação do cristianismo, né? Se a gente pega, por outro lado, o Evangelho de Mateus, Jesus dedica o início do segundo sermão só para mostrar como é que os discípulos deveriam pregar. Tanto que ele chama-se Evangelho, o Sermão de Procedimentos, né? Em que Jesus dá uma série de procedimentos para como se deve agir no Evangelho de Jesus. Mas alguns que tomaram contato com o cristianismo, de posse dessa característica do ser humano de contemplar a natureza e o mundo, passaram a contemplar o cristianismo como algo que deve ser feito só para ser refletido. Então se enclausuraram em mosteiros, se enclausuraram em locais, e algumas, inclusive, ordens proíbe-se, inclusive, que se fale, né? Então, é proibido, então, até mesmo falar um com o outro, que você deve ficar contemplando o Evangelho. E essa é uma visão que Emmanuel, então, nos traz, que não foi isso, pelo menos na visão de Emmanuel, que Jesus quis trazer para nós. Ao contrário, inclusive até Kardec depois aborda isso, se a gente for pegar no Livro dos Espíritos, ele faz uma pergunta específica sobre esse tópico, lá na Lei de Adoração, na última pergunta do primeiro item da Lei de Adoração, ele fala assim: o que dizer daquelas pessoas que se retiram, né, e ficam isoladas? Elas não praticam o mal, né? E aí os espíritos falam, nem o bem. Nem o bem. E só não praticar ao não praticar o bem, você já pratica o mal. Então, e isso depois, no mínimo, ferrou. Exatamente isso. E aí a pergunta é por quê? Né? Porque eu acho que o grande ponto é o seguinte: por que o cristianismo? Porque a questão principal é o seguinte: a gente pode ter uma discussão filosófica de como é mais adequado você compreender o cristianismo. Isso é fato. Eu acho que e Jesus nos mostra isso ao sair do deserto. Paulo de Tarso, em muitos momentos, especialmente no início da sua pregação, ele sai para o deserto. O deserto tem um símbolo de introspecção, de tentar compreender, de tentar meditar, né? Então, e o próprio Emmanuel, nesse próprio texto, ele diz isso, né? Jesus, quando saía para o deserto, não era para ficar longe e se isolar, era para botar a cabeça em ordem, fazendo um resumo grosseiro do Emmanuel, né? Do que o Emmanuel está dizendo. E Paulo de Tarso fez isso, ele precisava botar a cabeça em ordem, ficou 3 anos no deserto, mas ele não ficou 3 anos contemplando o cristianismo, ele ficou tentando compreender o cristianismo. Jesus é diferente, porque ele utiliza mais isso como símbolo para que a gente possa compreender, dentro da simbologia judaica. Jesus não precisava sair para o deserto para contemplar e para entender o cristianismo, porque ele já era extremamente avançado, e se a gente pegar mesmo nesses tópicos, isso é mais simbólico do que efetivamente prático para Jesus. Mas também é uma forma de mostrar a necessidade da gente compreender e ter um tempo de compreensão. Ponto. Mas a questão principal é: por que o cristianismo ele deve ser dinâmico? Né? E essa quando eu tomei contato com esse texto, foi a primeira pergunta. Foi assim, olha, se eu amo ao próximo, ainda que eu ame o próximo da minha casa, sem contato nenhum, será que eu não estou sendo cristão? E a gente começa a ter questões filosóficas nisso. Bom, se a gente pegar o livro Céu e Inferno, a parte que fala para nós, Código Penal da Vida Futura, e que nos faz um traço de como que nós resgatamos os nossos débitos, Kardec nos diz que, de maneira simples, é que nós resgatamos através do primeiro passo, que é a gente se arrepender. Então, o primeiro passo é o arrependimento, mas isso não basta. O segundo passo é um passo de expiação. O terceiro passo é um passo de prova.
E o quarto passo, para que a gente, de fato, repare uma falta, é, de fato, o equilíbrio. Então, é você fazer o bem para aquele que você praticou o mal, não necessariamente para aquela pessoa, para a norma, né? A gente não faz uma falta contra a pessoa, senão Jesus ia ter que encarnar com todo mundo que o machucou, porque ele tem que resgatar com Jesus. Você tem que resgatar com a norma. Ponto. Mas Emmanuel, de maneira muito inteligente, ele fala assim: as nossas faltas poderão ser suspensas para a eternidade para aqueles que labutam no bem. Ou seja, a gente pode fazer um resumo de que a gente pode passar esses 4 passos para fazer qualquer tipo de resgate ou ir direto labutar no bem. E é por isso que Kardec resume todo o espiritismo com fora da caridade não há salvação. E não tem como você praticar a caridade sem uma ação, sem um dinamismo, sem pôr em prática um ensinamento. Então, de fato, quando a gente fala entre evangelho e dinamismo, é porque o dinamismo, ou seja, pelo menos na proposta de Emmanuel, é a única forma de você, de fato, praticar o cristianismo. É você colocar ele em prática, não teórica. Porque se você não colocar em prática, o resgate é mais duro. E é por isso que Jesus fala sobre a caridade, é por isso que Kardec resume a questão da caridade. Então, acho que esse acho que é um bom pontapé para a gente poder discutir sobre essa questão de o que nós estamos fazendo, né? Como é que a gente está se movimentando, né? Porque uma coisa que, acho que por causa daquele tempo que você falou, que ao invés de nos movimentarmos, a gente contemplava mais do que outra coisa. Né? Contemplava para ver, para saber, esperando alguma coisa vir de fora. Né? Quando tem que sair de dentro para fora, a gente tem que buscar. E aí eu acho que a gente começou a criar, por causa talvez dessa contemplação, a criar expectativas. Né? A gente não produzia uma ação. A gente esperava que as pessoas fossem assim o assado, que o mundo agisse assim o assado. A gente ficava só, e quando as coisas não aconteciam da maneira que a gente esperava, né? Porque quando você cria alguma coisa para que outras pessoas ajam para você, lógico que não vai sair nada do jeito que você está pensando, né? Cada cabeça é um mundo. Então, isso fazia com que a gente ficasse se ferindo, e por isso cair nessa roda viva, de viver consequências, de ter que se movimentar para poder perdoar, se perdoar e começar tudo do zero de novo. Então, muitas vezes a gente ainda age dessa maneira, esperando, né, criando expectativas, ao invés de deixar que a vida nos surpreenda. Né, que as coisas aconteçam, se apresentem, e daí a gente começa a se movimentar naquele sentido. Né? Foi isso que Jesus deixou para a gente, deixou vários caminhos para a gente trafegar, mostrando como é que fazia, não parava um minuto, né? O dinamismo dele era constante, mostrou logo isso, tem que haver um movimento da pessoa. Não adianta sentar e dizer, não veio, não, não aconteceu, fulano não fez, ele não me deu aquilo que eu queria receber, entendeu? Então, a gente ainda vive um pouco em torno disso, né? E vive, às vezes, dependendo de coisas e pessoas que, ao invés da gente ser companheiro, andar junto, andar se amparando, a gente quer ser amparado, a gente quer ser conduzido, e quer que o outro nos conduza da maneira que nós queremos ser conduzidos. E quando você se deixa conduzir pela vida, sem agir, a vida vai te levando, né? Deixa a vida me levar, a vida leva. Né? Tem até a música. A gente sai embolando, a gente sai insatisfeito, a gente fica triste, fica depressivo, fica insatisfeito, briga com Deus e o mundo. Mas quando você não cria essas expectativas em relação às pessoas e às coisas, aí a vida lhe mostra alguma coisa. Mas vamos hoje no centro? Eu mesmo nunca pensei nisso, mas deve ser legal, deixa eu ir lá conhecer.
E daí você começa a fazer algum movimento em torno do que você está vendo, e aí você começa, bom, isso foi bom para mim, eu gostei disso, bom, deixa eu ir por aqui, por ali. É desse jeito, cada encarnação é uma novidade. Só que a gente já vem com um planejamento, né? Um planejamento formado. Porque essa não é a primeira vida da gente. A gente já viveu inúmeras. E já fomos da pá virada e hoje estamos aqui bonitinhos, sentados, nos escutando, nos tratando. É legal isso, né? E falando de Jesus lá do tempo quando ele veio, né? E mostrando a gente isso, olha, sem nada, sem nenhum papel para escrever, nada. E mostrando tudo como era legal ser feito. E a gente até hoje vai assim, devagarzinho, sentindo, né? Mas eu acho que se a gente sair da expectativa e deixar as surpresas acontecerem, eu acho que é muito mais gostoso, né, Lívia? Não sei se é por aí. Ouvindo vocês, acho que quando eu comecei a fazer esse estudo, assim, eu fiquei me questionando essa questão de Jesus, né? E porque, como o Ayrton falou aí, ele meio que Emmanuel deixa bem claro, assim, ele nunca parou, né? Quando parou foi para tomar um arzinho para voltar com mais força, né? Para voltar com mais gás. E assim, para mim veio muito esse Cristo Consolador que está lá no Evangelho. E aí eu fui reler, fui reestudar, e uma coisa que ele fala assim no comentário dos Espíritos, porque aqui é tudo sobre o Espírito da Verdade, as passagens do Espírito da Verdade, né, nas instruções. E assim, ele fala que estou demasiado tocado de compaixão pelas vossas misérias, por vossa imensa fraqueza. Aí eu lembrei lá do Boa Nova, né, que Jesus diz a Pedro assim, o homem, ele é mais frágil do que perverso. Então, hoje nós estamos nessa fase, os espíritos chamam dessa fase de provas e expiações, e que são necessárias, né, porque a gente ainda não está na fase do só fazer o bem. Então, a gente ainda precisa passar por todos esses processos. Mas ele diz assim, tocado de compaixão pela imensa fraqueza, para não estender a mão em socorro aos infelizes extraviados que, vendo o céu, caem nos abismos do erro. Mas somos nós ainda patinando nesses nossos enganos, né? Que a gente ainda não entendeu bem, porque a gente ainda não se educou bem. Então, e ele vem falar também assim, vem ensinar e consolar os pobres deserdados. Venho dizer-lhes que elevem sua resignação ao nível de suas provas. Então, quer dizer, nós estamos... Isso é lindo demais, né? Ele vem assim, olha, eu vim aqui para te dar uma força, né? Para que você consiga chegar no nível do seu problema, chegar a entender a questão que tá te causando essa dorzinha aí que você resolveu se mexer agora, né? Então, e agora, o que é que cabe a nós? Cabe a nós entrar nessa dinâmica da vida, né? Fazer em nós chegar, elevar o nível, né? O que ele está pedindo para a gente sobe um degrau aí, um step a mais, aumenta uma barrinha aí na sua conexão com o Pai Maior, né? O Wi-Fi está aqui, está aberto para todos, então é o seu interior aí que estava meio desconectado, volta, né? Volta para e uma forma de voltar é você entrar nessa dinâmica de fazer o quê? Fazer o bem, como diz Ayrton aí, enquanto a gente faz o bem, toda a nossa o pagamento aí fica estagnado, né? Entra num plano aí que até você
enquanto você estiver fazendo isso, vamos deixar você ir tranquilo, seguir o seu caminho. Enquanto você estiver sendo útil para aqueles que estão aí à sua volta, você vai estar crescendo também no processo. Então, vai entrando tudo num eixo, assim, que você acaba fazendo as coisas e recebendo feedback, porque a lei é de causa e efeito, não é? A vida, como diz Marisa, aí a vida vai te trazendo as respostas também, e vai ficando mais leve, né? Porque o jugo é mais leve. Uma das coisas que me deixa, eu acho interessante, mas ao mesmo tempo me deixa perplexo, que na realidade o que Jesus veio falar não é nada de novo. Isso já estava escrito há 2000 anos antes dele. Então, é uma lição que já estava há 4000 anos. Hoje, a gente está há 4000 anos falando a mesma coisa e parece que a gente ainda tem que botar muito em prática e ouvir muitas vezes, né? E exemplifico. Qual que é o primeiro mandamento? Quando a gente vai pegar lá em Êxodo, é um confuso, né? Você vai lá pegar o mandamento. Lá em Êxodo vai estar lá escrito: não terás Deus, ou não farás forma humana, não farás formas de Deus, nem colocarás nome em Deus, sei que é lá. Por isso que eu sempre digo, não leia Êxodo, porque é mais fácil ler Deuteronômio. Deuteronômio ele é mais claro, né? Deuteronômio, aliás, é uma expressão grega que diz a lei de novo, porque você vai pegar o texto antigo, passaram-se 400, 500 anos, é difícil de ler, né? Já até comentei com vocês, uma das leituras fantásticas que eu recomendo é vocês lerem a carta de Pero Vaz de Caminha, no descobrimento do Brasil. Tentem lê-la no original, se vocês conseguirem ganhar um prêmio. Mas ele escreveu em português. Mas português de Portugal de 500 anos atrás. Se vocês quiserem ter uma edição atualizada. Com português normal. Que já é difícil de ler. Mas, então, se em 500 anos a gente teve na mesma língua, até porque ele escrevia em português, mas ainda estava na transição, não era bem em português que eles escreviam. Mas tudo bem, deixa para lá. Mas o fato é, em 500 anos, a gente já teve uma alteração significativa na legislação, na língua. Imagina o que era 400, porque a gente acha que o Velho Testamento foi escrito numa sentada só com tudo. Aí veio Deuteronômio. Deuteronômio veio explicar o que é o primeiro mandamento. E ele diz assim: ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração, com toda a sua alma e com todos os seus muitos. E um hebreu da época de Jesus já sabia o que isso significava. Isso significava: você só ama a Deus quando você ama o seu próximo. Por isso que quando fazem um resumo do primeiro mandamento, diz: ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Isso não está escrito em Êxodo e tampouco em Deuteronômio. Isso já é a interpretação do que é o primeiro mandamento. Então, a melhor interpretação é essa. Então, mas você só ama a Deus, a quantidade, a quantificação de amor a Deus é o quanto você ama o seu próximo. Então, veja, na realidade, Jesus veio só nos mostrar, né? Ele veio botar em prática isso. Porque conhecimento teórico todos já tinham. Qualquer hebreu com 13 anos da idade de Jesus, na época de Jesus, sabia essa interpretação. Ele podia ter dúvida quem era o próximo, daí está lá em Levítico. Aí havia toda uma discussão de quem era o próximo, se era só os filhos de Israel, ou se era todo mundo. E na época, sim, se vigia a interpretação que não é a de Gamaliel, que era só os filhos de Israel. Hoje a gente tem bem clara a interpretação de Hillel, verdade? Não Gamaliel, Hillel, que era avô de Gamaliel, né? Que era o mentor de Paulo de Tarso, e que dizia: não, o amor ao próximo é para todo mundo. Então, veja,
Não, como é que a gente pode falar em cristianismo, ou mesmo, se você pegar o judaico-cristão, sem você amar o próximo? Isso, como é que você pode amar o próximo se não tiver dinamismo, se não tiver ação, se não tiver... Como é que você tem que se colocar? E como é que Deus age para ajudar a nós e ao próximo? Deus age por através das pessoas. É por isso que Jesus fala, você tem que, quando se diz lá, guardai o sábado, e aí o que ele faz no sábado? Cura lá o cara com a mão mirrada, né? Não foi isso que ele fez? Aí todo mundo, nossa, olha só, curando no sábado. Isso não pode, né? Os fariseus e tal. E Jesus respondeu o quê? O sábado é de Deus. Ele faz o que ele quer. Se eu estou no mundo para curar as pessoas, e esse é o que Deus quer de mim, Deus me usa do jeito que for. Então, Deus, nós temos que amar as pessoas com todos os seus muitos. A melhor interpretação é colocar tudo que nós temos à disposição de Deus, para que quando Deus precisar, ele age por através de cada um de nós. Então, como é que a gente pode falar em evangelho sem dinamismo? Não tem como. São duas coisas que são impossíveis. Ou a gente vai ficar só na teoria, né? Agora, claro, eu acho que vale uma ressalva que eu sempre gosto de fazer, já falei, você já deve estar enjoado de ouvir, qual o significado de caridade para o espiritismo. Porque existe uma situação que a gente tem que ter muito claro o que é caridade para o espiritismo, que, na verdade, é uma pergunta feita por Kardec no Livro dos Espíritos, que ele diz assim, qual o significado de caridade segundo Jesus o entendia? E aí vem a resposta. Benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições alheias e perdão das ofensas. Isso é caridade segundo o Espiritismo. E segundo Jesus, mesmo que você não acredite que veio de Jesus, mas pelo menos para nós espíritas, isso é o significado da palavra caridade. Então, é impossível a gente falar de evangelho, né, de Jesus. O evangelho é uma boa nova, né? E é uma expressão que foi emprestada para o cristianismo, né? Na realidade, era utilizada por César, quando Júlio César, os Césares dominavam uma determinada cidade, e aí terminava a guerra, matava lá, ele nomeava um governante, como foi o que aconteceu com a Palestina, por exemplo. Herodes não era hebreu, Herodes era nomeado por César. Então, e aí ele vinha um sacerdote do Império Romano e dava o evangelho de César, que era a boa nova de César. Bom, acabou a guerra, tá tudo beleza, agora esse aqui vai mandar em vocês, a gente vai construir fórum, vai criar leis, vai ter estrada, vai ter isso, vai ter banho, vai todo mundo tomar banho todo dia, vai ter um monte de coisa aqui, não sei o que lá, vai ter o banheiro público. Era o evangelho de César. Então, quando os primeiros cristãos utilizaram essa expressão emprestada do evangelho, era para dizer a boa nova de Jesus. Então, só para situar, então, o evangelho de Jesus só existe com dinamismo. É praticamente impossível a gente não falar. E Jesus veio mostrar isso, é ação. Não adiantou esses 2000 anos que teorizaram sobre isso para entender, ele veio aqui para mostrar como é que se faz com ação dia a dia. Eu gostei do BIP aí, né? Benevolência, indulgência e perdão, que lembra o lema de Abigail, né? Ela ensinou a Paulo de Tarso, né? Ama, trabalha, espera e perdoa. Porque a única maneira de você se movimentar entre as pessoas é amando, como Jesus ensinou, né? Fazendo o que puder por elas, né? Fazer, servir, trabalhar, esperar de forma esperançosa, né? Esperar que o outro seja aquilo que você acha que ela tem condição de ser. Não está ouvindo? Cadê o microfone? Pois é, menina. Eu falo tão alto, imagina tanto. Senta mais para cá, marido. Né? Esperar de forma a ter esperança, não é esperar de novo. Estou aí, ó, uma semana, ou muda ou pau quebra, né? Dê esperança
esperançando o tempo que puder. E caso esse tempo que você acha que foi suficiente para o outro mudar, não mudar, você perdoa. Não é legal? E começa tudo de novo, aí começa a amar de novo, começa a trabalhar pela pessoa de novo. Não diz assim, esse não tem jeito não, até logo, ou agora para outro lugar. Não, é tentando, entendeu? É tentando. É legal isso. E por isso que a vida nos congrega em família, né? A gente nasce e não nasce de chocadeira, um ou outro, né? Que nasce e perde a família, mas depois é adotado, né? Hoje a adoção, graças a Deus, está se espalhando assim. Homem adota sozinho, mulher adota sozinha, né? Não importa, o negócio é não deixar as crianças se perderem a chance da encarnação, mas antigamente não. Então, é o sistema que nós vamos gerando, a gente vai vendo, né? Para as pessoas se encontrarem mais, a abertura aí, né, dos gêneros todos, que é para poder haverem mais encontros, né, para que a encarnação vale a pena, porque não é fácil reencarnar. Por isso que Chico dizia, né, tem que aproveitar até a última gota, não queira ir embora. Querer ir para voltar para o mundo espiritual é besteira. Né? Ele dizia, eu quero ficar até quando realmente acabar o fiozinho lá da vida e eu tiver que voltar, porque aqui é que a gente mostra serviço. Quando voltar, não, que a gente fizer as avaliações, vai ver os buracos que ficou na caminhada, e, puxa, ali, ó, aí deixei aquele, ali que eu pensei que já tinha, né, resolvido a fatura, que dobrou, vixe Maria. Então, é por isso que tem que ficar, porque a vida vai passando, a gente vai ficando mais maduro, né? Se não fica logo doido, a gente fica mais sábio, né, Marina? Eu acho, né? Nós baianos, né? Então a gente vai ficando mais sábio, e vai vendo, vi ali, ó, tá assim, não, ali eu posso isso. É ver o que pode fazer, né? O que a vida, o outro vai fazer por você. É você fazer pela vida. Fazer por aquele que realmente assim, aquele que dá mais trabalho. Procura. Então, nada de chegar, não, agora eu estou mais maduro, vou me livrar desse, né? Vou fazer um novo encontro, um novo casamento, um novo, não sei que novo nada. Seguro que já tem, tá bom demais. A não ser que seja uma coisa insuportável. Se for insuportável, agressões, etc., não, aí não dá. Aí um vai para o norte, vai para o sul, e só vai se reencontrar quando estiver melhorzinho. Aí não dá, por causa dos riscos, né, de criar mais problemas. Mas se não for isso, for só aquela chatice mesmo, né, que os homens chegam na meia-idade, né, a gente ainda está jovem, aí a gente tem que... Né, aqui a gente tinha uma pessoa, Dona Terezinha, no tempo do Caridade, que ela dizia assim, que ela estava, o marido insuportável a vida toda, ela sofreu muito. Aqui na América, as netas tomavam conta dela, ela trabalhava na loja das netas, ela tinha uma vida bem ativa. E ele viveu a vida dele, né? Ele ficou doente, voltou para ela. Que coisa, né? Aí ela disse, Maria, sabe o que eu fiz? Acolhi. E eu cuido dele como ninguém. Cuido dele, e tudo, a comidinha, o remedinho, é tudo no horário, né? Mas o mãe da Terezinha, você não precisava fazer isso, né? Ele até tinha onde ficar e tudo. Ela disse, não, eu quero cuidar até o fim, porque essa, com fé em Deus, será a última vez. Se eu, de repente, não faço o meu papel agora que ele precisa, já pensou? Ele era muito ruim. Mas sabe o que aconteceu? Quando ele estava para desencarnar, a última coisa que ele fez foi pedir perdão a ela por todo o sofrimento que ele causou. Porque ele disse assim, olha, eu estou aqui agora, indo embora, mas estou bem como estou porque você cuidou de mim. Quer dizer, ali realmente ela liquidou a fatura. Porque se voltar a se encontrar com essa criatura, ele já vai estar um príncipe. Nunca mais. Quer dizer, ali você desfez todos os nós. Né? Agora, se ela ficasse, não, ele que se lixa, para quê? Né? Então, a Líbia, quando ela disse, não acreditei, ele pegou, beijou minha mão,
na hora de morrer, me pediu perdão. Eu disse, meu filho, eu lhe perdoo, sim, vai em paz. Mais vai. Mas se eu voltar a reencontrar, não sei parindo ele, não me importa. Me dá como filho, eu é que vou educar o bichinho. Mas como marido e mulher, nunca mais. Mas são coisas assim que a gente vai aprender com a convivência, e tem que conviver. Não adianta aquelas coisas, não, eu quero ficar sozinho, porque não, a vida, por isso que é dinamismo. A vida, mesmo que você esteja só, você tem que estar em grupo. Né? Diga. Uma coisa que eu pensei agora foi que a gente, durante a vida, é oferecido para a gente muita oportunidade para isso. Muitas oportunidades. Mas muitas vezes a gente ou não enxerga, não, a gente está preso no que aqui a gente quer. Vê, mas que tem oportunidade para isso. É a expectativa. Se não veio o que eu quis, então tchau. Ah, não é nas condições. Não as tem condições que nós impomos. Né? Como condições, não tem que ser do jeito que eu quero. Ó. Se for assim, vou. Se não for assim, não está bom para mim. Não, a gente tem que ver. A vida apresentou aquilo, você vai com aquilo. Ai, mas é uma violência, às vezes, a pessoa diz, né? Estou me violentando. Está sim, mas vai, são coisas novas em frente, entendeu? Então, é interessante isso, quando a gente pensa em Jesus ao seu tempo, né? Um espírito altamente elevado, viver entre nós da pá virada naquela época. Tinha que ir de vez em quando mesmo para o deserto, para poder dizer, meu Deus, livrai-nos daquele mal um pouquinho, deixa eu descansar. Ia fazer lá as reuniões dele com os bons, né? Receber aquele aconchego e depois voltava danadinho. Mas são lições que a gente levou muito tempo contemplando e fazendo, e brigando, porque está escrito assim, porque é assado. Sabe? Quando a essência é o movimento, é o dinamismo dos sentimentos, é essa força que a gente já tem, e botar ela para funcionar, porque a gente só bota a parte da tristeza, a parte do não fez o que eu queria, a gente só bota os impedimentos. A gente tem a força, né, da concórdia, do vamos fazer, não gostei, vamos ser assim, vamos fazer assado. E não, a gente fica olhando o passado, né? Então, né, Mina? Vai você. Eu fiquei pensando nessa questão das condições, porque Emmanuel Emmanuel diz aqui assim que Jesus saía, ele não impunha condições para nada, né? Não precisa, não era porque era judeu, ou porque era samaritano, ou porque era quem chegava para ele sentava, né? Era publicano, ele sentava para comer junto, eram as mulheres, as meretrizes, não tem importância, come aqui junto com a gente, o banquete aberto para todos. Não tinha roupa especial, não tinha um momento especial, o dia, né, guardar o sábado. Então, assim, todas as convenções que nós criamos, ele foi derrubando todas elas. Então, acho que isso é muita coisa que a gente faz. E se eu faço, se você, né, se você vier como meu filho, eu te aceito, mas como marido, não. E acho que a gente faz muito isso ainda. Eu amo você se você fizer tudo do jeito que eu quero, do meu jeito, senão aí a gente vai conversar. E aí eu acho que essa questão da família também é um remédio tão bonito, porque você não tem como cortar, né? Diz, vai ser pro resto da vida, e aí você acaba tendo que, dentro do processo, acertar os seus nós aí, desatando os nós dentro daquele período que dá para gente fazer. Então, acho que a didática divina nesse dinamismo da vida é belíssimo, e se a gente fosse se colocando na posição de aceitar, como Jesus diz lá no Boa Nova, né? Ele fala assim, eu vou levando cada dia conforme o Pai me manda. Né? Então, eu acho que as nossas provas e as nossas condições de crescimento vão chegando para nós de acordo com a nossa capacidade, de acordo com o que a gente vai dando conta de fazer.
Então, eu queria deixar aqui, assim, entrar nas minhas considerações finais para a gente hoje, também está lá no Cristo Consolador, ele vai dizer assim, os que carregam os seus fardos e assistem os seus irmãos, e aqui a gente vai entender com o Evangelho, com Jesus, que todos somos irmãos, né? São os meus bem-amados. Instruí-vos na preciosa doutrina que dissipa o erro das revoltas, né? Para a gente parar de ficar brigando contra as coisas que acontecem, nos revoltando com o nosso dia a dia, e vos ensina, a doutrina que vos ensina o objetivo sublime da prova humana. Então a gente está aqui aprendendo que cada segundo é precioso, não é? Como disse Marisa aí, não sair, não brigar contra o que está acontecendo, mas também valorizar cada oportunidade, cada segundo ele é importante, cada minuto que a gente está aqui, o relacionamento está sendo, nós estamos sendo aproximados, nos aproximando de alguém, e hoje eu falo assim, porque são pessoas que vão chegando na nossa vida, são curas que vão se realizando, e principalmente quando chegam assim pequenininhos, reconchudos, gordinhos, assim, né, que você vai lá, ainda não, você conversa, eles não respondem. Você fala uma coisa, eles não se mexem do lugar, não sei. Então, aí não tem muito jeito de você não resolver suas diferenças. Você é obrigado a resolver com amor, que é esse remédio que cura tantos males, né? Tantos enganos que nós tivemos aí no passado. Então, cada segundinho que a gente está aqui é uma oportunidade de nos aproximarmos, de nos reaproximarmos com um olhar diferente, com um olhar mais amoroso. Passo aí para vocês. Eu fiquei muito pensando nas minhas conclusões sobre a quantidade do bem que a gente tem que fazer, né? Às vezes a gente pode pensar assim, né? Quantas palestras será? Quantas vezes eu tenho que aceitar? Falar assim, né? E é difícil, né? Porque como a gente não conhece o nosso passado, é difícil a gente estabelecer uma métrica, né? Mas a gente tem que pautar de alguma maneira, né? Quanto será que eu tenho que perdoar? Jesus falou 70 vezes 7, mas isso é uma metáfora, né? Para dizer inúmeras, né? Mas aí eu me lembrei de uma passagem com o Chico. O Chico não era um espírito puro, né? Não era um espírito puro. Nem Kardec o era. Porque espíritos puros são infalíveis. E isso fica bem claro que o próprio Kardec poderia falir, está lá em Obras Póstumas, né? Então, a espiritualidade deixa claro isso para ele, e que se ele falisse não tinha problema nenhum, tinha outro para substituí-lo, porque os desígnios de Deus não são feitos ao atropelo, né? Então, é tudo planejado. É tudo planejado. E aí eu fiquei, então, mas em comparação comigo, né, o Chico estava muito à frente. Era pouco à frente. Mesmo sendo falível, ele está muito à frente. Não é pouco, não. E conta que Emmanuel chegou para ele e falou, olha, você tem uma missão. Você tem algumas coisas para resgatar. Esse espírito puro não tem nada para resgatar. E a tua missão são 50 livros. Então, essa passagem você tem que entregar 50 livros. Beleza. E não pense que sentar e escrever 50 livros é uma coisa fácil. Porque Chico trabalhava o dia inteiro, tinha uma vida muito complexa, e a família complexa e tal, um trabalho. Então, chegava, fazia as reuniões depois, e aí começava a escrever isso, inclusive deixou adoentar. Enfim, ele entregou os 50 livros. E ele falou, olha, estou tranquilo, agora podemos continuar, né? Eu falei, bom, você quer continuar mesmo? Tem mais trabalho. Então, você tem que entregar mais 100 livros. E aí,
problema. Vou entregar. E aí ele fez. Quando ele terminou esses 100 livros, você imagina, psicografando página a página, escrevendo, né? Quando ele entregou esses mais 100 livros, ele falou, olha, tô tranquilo. Tem mais alguma coisa? Ele falou assim, olha, resgatando aqui umas tantas encarnações aqui, ainda tem débito, tá? Mas, ó, mais 100 e tá tranquilo. Aí já você tá bem, tá? Porque agora é o que tinha lá de resquício aí do passado. 250. E ele terminou com 400 e tanto. 400. Ainda acham livros hoje que ele escreveu na editora e tal. Cada dia tem uma contagem, porque você acha livro que estava parado em editora. Mas dos 250 foi só por amor. Essa é a diferença. Então, se a gente tem é o que eu quero chegar na minha conclusão. Se a gente já descobriu que a gente tem que amar, se a gente descobriu o que é a caridade, agora a gente tem o limite da nossa. Qual é a quantidade que a gente tem que amar? Chico, que era muito melhor que eu, pelo menos que eu, eram 250. Você imagina o quanto que eu tenho que falar. Você imagina o quanto que eu tenho que falar. Então, veja, esse é o ponto. O limite não vamos cumprir nessa encarnação, porque ele que estava mais adiantado era 250. É claro que esses números eu não lembro exatamente, podia ser 249 ou 237, né? Mas a história é verdadeira. O fato é, fique tranquilo, se você está fazendo a caridade, você tem muita coisa para quitar. Eu também. Né? Então, o limite não vai ser essa. Segue em frente e põe-se à disposição. Põe-se à disposição de Deus para que Deus opere em você. Por quê? Porque isso não é para o outro. É para você. É para cada um de nós. Então, esse é que acho que é o ponto do Evangelho e dinamismo. O Evangelho é um remédio, né? A caridade é um remédio que você dá para o outro para se curar. A caridade é um remédio que você dá para o outro, mas quem termina se curando é a si próprio. Às vezes o outro nem é agradecido. Nem precisa. Ele não é agradeceu. Não precisa. Mas é para você o remédio. Então, acho que essa é a grande lição do Evangelho de Jesus. Eu gostei dessa coisa de pegar Chico como padrão, uma figura, né? Como um padrão para a gente poder se espelhar, porque nem chega ao chulé, né? E às vezes o pouco que a gente, não digo dentro do centro espírita, né? Não falo para os médios, né? A gente não precisa escrever não sei quantos mil livros. Às vezes chegam médios que desejam, né? Psicografar de igual, não vai com tanta pressa. Eles lá dizem amém, aí você não vai fazer outra coisa na vida, a não ser servir. Porque não é escrever por sua conta, é escrever atendendo, né? Dando um socorro aos espíritos que precisam se comunicar. E Chico passou para as obras belíssimas, mas ele fazia também um trabalho mais duro, que era receber os espíritos, né, em sofrimento, para poder consolar a família e consolar os filhos. Então, era um trabalho diário também. Então, não era fácil. E, às vezes, requer de nós muito pouca coisa, né? Começando dentro de casa, porque não adianta ser bonzinho fora e em casa não ser. Então, tem que ser com esses espíritos que estão mais próximos, são os mais, é o que a gente deve mesmo. Né? Não veio próximo para poder o negócio ser bacana, não veio para poder dar trabalho mesmo. Então, eu até fico agora... Acho que depende. Alguns são próximos, assim, que a gente para dar uma alegria. Vai ser até vizinho, né? Mas aí cada um em sua casa, não está mais debaixo do mesmo teto. Tem. Os filhos é bom, porque a gente vai vendo que depois, né, Gisa, que eles crescem, né? Dá trabalho, mas é de longe, assim. De noite manda para casa, né? Cada um vai para suas casas, e aí pelo menos você dorme, né? Quando é criança, não. Eu vou dormir aqui com você. Depois não, depois até preferem não. Né?
No início, as mães ficam tristes, né? Ah, minha filha não me liga mais, ah, meu filho não sei o quê. Mas é porque cada um vai tomando seu caminho, né? Aí eu digo às minhas filhas assim, olha, cuidado para mais tarde também vocês ficarem com saudade dos seus filhos. Hoje, ah, meu filho, meu mundo, ótimo. Mas cuidado que na hora que esse mundo encontra outros mundos, você passa a ser o mundo velho. E aí acabou-se que era doce. Mas é assim a vida. Então a gente não pode fugir desse convívio, sabe, dessa certeza de que cada encontro, cada reencontro, seja ele positivo ou negativo, ele está gerando novas forças, né? Uma nova realidade para a próxima encarnação. Então, sempre que alguma coisa levar a embates muito desastrosos, né? A gente sabe o que vai causar uma coisa ruim, ou para um ou para outro, não é porque eu que ganhei, o azar é dele. Não tem azar. Né? Quando é um encontro fraterno, criamos laços ali com nós muito apertados. Quando não, né? Então há desenlaces que vão gerar consequências, que são essas consequências que, se o BIP não tiver em dia, benevolência, indulgência e perdão, a gente sai se tropeçando aí em várias encarnações. Mas aí é outra história, né? Dona Aline. Alguém quer falar mais alguma coisa? Querem fazer alguma pergunta aí, Dona Aline? Né? Hein? Diga, o Ronaldo quer falar. Aí que eu falei que é importante, aquelas 3 regras que o Emmanuel recomendou ao Chico, né? Que ele tivesse disciplina, né? E como é que a vida do Chico era regrada, né? Como é que ele poderia psicografar tão bem, tão harmonicamente, se ele tivesse um dia conturbado, né? Então você vê que o que chamava a atenção dele essas regras, a disciplina que o Emmanuel sugeriu aí. Mas é a disciplina no BIP. Você, para viver a benevolência, a indulgência e o perdão na sua vida diária, com tudo que lhe acontece. Não viu quando ele teve, a mulher matou o cachorrinho dele, porque achava que o cachorro atrapalhava a vida dele, quase mata ela. Com tanta raiva, que aí Emmanuel manda ele, né? Manda ele perdoar ela imediatamente, porque estava causando um problema de saúde dele. Ela ficou tão magoada com a atitude dele que ela expeliu uma energia, né, de raiva, de contrariedade, e aquilo, ele também contrariado, aí as forças negativas se ligam. E Emmanuel disse, para você desfazer isso, a ideia é dar a ela uma coisa que ela gostaria muito de ter. Aí ela disse, ela quer uma máquina. Aí quando ele foi ver o preço, era os 6 meses de salário dele. Né? 3 encarnações. Mas, e Emmanuel disse, vai comprar, se é isso que vai deixar ela alegre, você pode. Aí quando ele foi dar a ela a máquina, a Emmanuel mostra a ele a energia doente saindo dele, porque ela ficou tão grata que ela jamais imaginaria que os dois, um com raiva do outro, ele iria presenteá-la com a coisa que ela mais queria ter. Então, ela naquela hora só sente a gratidão, já tinha esquecido o que tinha feito, ela fez também por amor, não foi por maldade, achando que aquilo, a morte do cachorro ia melhorar a vida dele. E ele aí já sabendo também, quando ele vê aquela energia vindo até ele, tirando a parte doente que estava se formando, né? Ele aí... E é isso mesmo que a gente... Né? Mas ele já estava vindo ali, porque a gente nem se visse, iria fazer o certo, né? A gente, se tivesse na hora, não visse Emmanuel nenhum, mas tivesse a intuição, não, vai lá, olha, pede desculpas, dá a ela uma coisa bacana, viesse assim num sonho, a gente acorda e diz, veja só, olha se eu quero olhar para a cara daquela mulher, a gente ia logo se armar. O próprio Chico falou, mas espera aí, eu tenho que comprar um negócio, ofendido fui eu. Ela que matou meu cachorro. Ela mata o meu cachorro e eu tenho que dar um presente para ela. E aí, quando ele faz, e limpa, ele fala, mas como assim? Que remédio é esse? Que mágica é essa? E o que Emmanuel diz? Esse remédio não é meu, esse remédio é de Jesus.
Foi ele que ensinou. É isso que eu acho assim. Faça o próximo que você queria que fizesse para você. Então, na hora vem, né? De volta. Mas Então, você é vê assim, que somos nós mesmos que criamos essas enfermidades em nós, né? Essas mágoas que a gente vai segurando a elas, vai falando assim, isso é minha dor, essa é minha mágoa, tomando posse dela, mas nós mesmos é que criamos isso, e nós é que mantemos isso em nós, e somos nós quem temos que curar, né? Então, mas o caminho da cura é que às vezes a gente pensa assim, mas eu tinha que receber algo de bom. Não, sou eu que tenho que dar para algo de bom, porque eu tenho que ver em mim que existe algo de bom em mim, não é? Por isso que eu posso dar. Então, se a gente não percebe isso, se você fica sempre achando que o outro que tem que pedir desculpa para você, porque o outro pisou no seu calo. Não, e veja só, a dinâmica, né, do Evangelho nos mostra isso. Por exemplo, todas as mazelas, às vezes, que o nosso corpo físico vai mostrando, às vezes é fruto de outras posições errôneas que tomamos e a gente vem sofrendo com isso. Mas sabendo disso, né, Chico só ia ficar com mais uma doença, porque ele tinha os dele, né? Ele tinha problema nos olhos, ele tinha problemas que refletiam no corpo físico. Sim. Porque na vida passada ele talvez precisasse ainda, né? Vamos dizer, como é que diz? Expurgar, né? Expurgar isso. Então, ali para aquele mais uma. Então, no que ele aprende aquilo, quer dizer, tudo agora, no universo dele, jamais, ali em diante, é a encarnação marcante, né? De um espírito se elevando é esse. Dali em diante, então, ele já está atendendo os espíritos doentes, que ele também teve influência negativa, que trabalho no bem é isso, né? Você vai tendo contato com os espíritos encarnados ou desencarnados, onde você também tem. Então, não tem ninguém santo, né? Ali o único era Jesus, que estava acima disso. Não estava na mesma curriola que a gente, que era o cuidador, mas estava ali conosco, nos apoiando e nos ensinando beabá, difícil de aprender, ainda é um pouco, porque tudo que gera o ser bom, né, se colocar no lugar do outro, que é indulgência, ser indulgente é você se ver no lugar do outro, dizer, eu também seria capaz de fazer o que ele faz. Ele me bateu agora, mas eu também, se tivesse no lugar dele, teria batido nele. Então, quando você se vê no lugar do outro, isso é indulgência, você já baixa a bola um pouco do ódio, da raiva, né? E depois fica fácil você desculpar e depois perdoar, né? Porque você diz, não, se eu estivesse lá, eu também teria feito da mesma maneira, ou pior, que às vezes a gente até poderia fazer, né? A gente se conhece e sabe que poderia ser pior. Então, é tudo assim muito fácil de fazer, porque é uma coisa espontânea e está da gente, e não precisa falar, só precisa sentir. Né? Não precisa sair, meu Deus, vai pular. Não precisa isso ainda. Faça isso de coração, né? Dormindo, olha, fulano está lá no Brasil, aquele, sabe, que eu puxei esse tapete, me perdoa. E vai treinando, né? essa energia em você. Então, quando a gente for ver, Ave Maria, já muitas coisas são fáceis de entender, de compreender, e não mais se revoltar, né? Então, é questão de aproveitar a encarnação e a madureza, porque ninguém aqui é criança mais, todos aqui já estão acima dos 21 anos, já podem entender, que estamos, né, no meio do caminho. Então, se a gente quer alongar o caminho, ótimo, né? Para que a gente tenha tempo, a gente pode viver até os 150. É muito tempo para sair dessa encarnação, mas leve, dizer, puxa vida, quanta coisa eu deixei lá. Aproveitei o centro espírita, aproveitei aquela surra de Bíblia toda semana, e aí, voltei para quebrar.